cidade e maior centro financeiro do Canadá. Além de ser a capital da província canadense de Ontário, com uma população estimada de 2,7 milhões de habitantes em 2016, é a quarta cidade mais populosa da América do Norte, depois da Cidade do México, Nova York e Los Angeles. Toronto é a cidade mais importante da região metropolitana de Toronto, a região metropolitana mais populosa do Canadá, e âncora da Golden Horseshoe, uma região urbanizada em Ontário que abriga cerca de 9,2 milhões de pessoas, ou mais de 26% da população do Canadá. Uma cidade global, Toronto é o centro internacional de negócios, finanças, arte, cultura, qualidade de vida e segurança. Em 2017, foi considerada pela Economist a quarta melhor cidade do mundo para se viver e uma das cidades mais seguras do Canadá e do continente americano. Em 1813, como parte da Guerra Anglo-Americana de 1812, a Batalha de York terminou na captura e saque da cidade pelas forças dos Estados Unidos. A rendição da cidade foi negociada por John Stuart. Os soldados estadunidenses destruíram grande parte da guarnição e incendiaram edifícios do parlamento durante a ocupação de 5 dias. O saque de York foi uma motivação principal para a Batalha de Washington por tropas britânicas, mais tarde na guerra. York foi incorporada pela cidade de Toronto em 6 de março de 1834, retomando seu nome original até hoje. A população de Toronto, de apenas 9 mil habitantes, incluía escravos africanos afundidos, alguns dos quais foram trazidos pelos lealistas, incluindo o líder Mohawk. Os torontonianos integravam pessoas de cor com a sua sociedade. Na década de 1840, uma casa entre rua de Frederick e King, um lugar de prosperidade mercantil, era operada por um homem de cor chamado Blockshon. A escravidão foi banida do Canadá em 1884. Como destino importante para imigrantes para o Canadá, a cidade cresceu rapidamente durante o restante do século XIX. O primeiro influxo significativo da população ocorreu quando a Grande Reforma Irlandesa trouxe um grande número de irlandeses para a cidade, alguns deles transitórios e da maioria católica. Em 1851, a população nascida na Irlanda tornou-se o maior grupo étnico da cidade. O número menor de imigrantes irlandeses protestantes foi recebida pela população de escoceses e ingleses existente. Por breves períodos, Toronto foi 2 vezes a capital da província do Canadá, em 1849 a 1852. Após a agitação em Montreal e mais tarde em 1856 a 1858, após Quebec ter sido se tornado capital até 1866. Desde então, a capital canadense permaneceu em Ottawa. Toronto tornou-se a capital da província de Ontário, após a sua criação oficial em 1867, por causa do Estatuto da Capital da Província. A cidade também era um local da casa do governador e da residência do vice-representante da coroa britânica. No século XIX, um extenso sistema de esgoto foi construído e as ruas ficaram iluminadas, com iluminação a gás com um serviço de regular. Linhas ferroviárias de longa distância foram construídas, incluindo uma rota completada em 1854, ligando Toronto com os Grandes Lagos Superiores. O advento da ferroviária aumentou drasticamente o número de imigrantes que chegaram, comércio e indústria, assim com as embarcações de vapor e as esconas do Lago Ontário. Isso permitiu que Toronto se tornasse um portal importante que ligava o mundo ao interior do continente norte-americano. Após a Segunda Guerra Mundial, chegaram refugiados da Europa devastada pela guerra, e também chineses, bem como trabalhadores de construção, particularmente da Itália e de Portugal. Após a eliminação das políticas de imigração de base racial no final da década de 1960, a imigração passou a vir de todas as partes do mundo. A população de Toronto cresceu para mais de 1 milhão de habitantes em 1951, quando a construção em larga escala de subúrbios começou. A população dobrou para mais de 2 milhões em 1971. Na década de 1980, Toronto superou Montreal como a cidade mais populosa do Canadá e o principal centro financeiro e econômico do país. Durante esse período, em parte devido à incerteza política levantada pelo ressurgimento do movimento de soberania de Quebec, muitas corporações nacionais e multinacionais moveram as suas sedes de Montreal para Toronto e as cidades do Oeste do Canadá. O boom do pós-guerra resultou num rápido desenvolvimento suburbano e acreditava-se que uma estratégia coordenada do uso do solo e de serviços compartilhados proporcionaria maior eficiência para a região. O governo metropolitano começou a gerenciar serviços que atravessariam as fronteiras municipais, incluindo transporte e serviços políticos, abastecimento de água e trânsito. Naquele ano, meio século após o grande incêndio de 1904, o desastre atingiu a cidade novamente quando o furacão Hauser trouxe ventos intensos e inundações instantâneas na área de Toronto. 81 pessoas foram mortas, cerca de 1.900 famílias ficaram sem casa,
o furacão causou mais de 25 milhões de dólares em danos. O grande incêndio de Toronto de 1904 destruiu uma grande parte do centro da cidade, mas ela foi rapidamente reconstruída. O incêndio causou mais de 10 milhões de dólares canadenses em danos e resultou com leis de segurança contra incêndios mais rigorosas e na expansão do departamento de bombeiros na cidade. Em 1967, os 7 municípios mais pequenos da região metropolitana de Toronto foram incorporados em seus vizinhos maiores, resultando em uma configuração de 6 municípios que incluíam a cidade de Velha Toronto e os municípios vizinhos. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Toronto tem a segunda porcentagem mais alta da população estrangeira constante nas cidades do mundo, depois de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Enquanto a população nascida no estrangeiro de Miami tradicionalmente constitui principalmente por cubanos e outros latinos-americanos, nenhuma nacionalidade ou cultura étnica domina a população imigrante de Toronto, colocando-se entre as cidades mais diversificadas e cosmopolitas do mundo. As minorias deverão aumentar para 63% da população da cidade até 2031. Apesar do inglês ser a língua predominante falada pelos tortonianos, muitas outras línguas possuem um número considerável de falantes locais. Variedades do chinês e do italiano são a segunda e terceira língua mais falada do mundo, respectivamente. Mesmo com uma grande porcentagem de franceses, o francês é uma das poucas línguas mais faladas em Toronto. Apenas 0,6% da população relatou utilizar francês. Toronto é o centro proeminente de produção de música, teatro, cinema e produção em televisão. Abriga a sede das principais redes nacionais de transmissão e de meios de comunicação do Canadá. As instituições culturais variáveis, que incluem museus e galerias, festivais e eventos públicos, atraem mais de 25 milhões de turistas por ano. Toronto é conhecida por seus arranha-céus e seus edifícios altos, em particular a estrutura mais alta do hemisfério ocidental. A cidade é o lar da Bolsa de Valores de Toronto, a sede dos 5 maiores bancos do Canadá e de grandes corporações canadenses e multinacionais. Sua economia é altamente diversificada, com pontos fatores em tecnologia, designs e etc. Serviços empresariais de inovação também são muito aplicados no lugar. Toronto possui um clima temperado, com 4 estações bem definidas, sendo quente e úmido no verão e frio e seco no inverno. No inverno, o mês mais frio, geralmente em janeiro, a temperatura média gira em torno de menos 5 graus. No verão, a temperatura média mais quente, normalmente em julho, a temperatura média é 21 graus. Toronto possui um clima relativamente instável, especialmente nos meses de inverno, com mínimas variando entre geralmente menos 30 e 0 graus, e máximas entre menos 25 e 15 graus, sendo que o fator de vento diminui ainda mais as temperaturas, que podem chegar até menos 40 graus. Períodos de temperaturas amenas ocorrem ao longo do inverno, com máximas entre 5 e 10 graus, sendo relativamente comuns no inverno, desencadeando o derretimento regular de neve que faz com que períodos sem neve sejam comuns. Existem até mesmo no meio do inverno, geralmente ocorrem 2 ou 3 períodos de temperaturas muito baixas, onde as máximas não superam os menos 20 graus, especialmente nos meses de inverno, com mínimas variando entre menos 30 graus e 0 graus, e máximas variando entre menos 25 e 15 graus. No verão, as variações de temperatura são menores, com máximas variando entre geralmente 20 e 30 graus, e mínimas entre 10 e 25 graus. Toronto possui no Canadá uma reputação de ser uma cidade quente, mas comparado com muitas partes do mundo, Toronto experimenta condições climáticas muito frias, exceto no verão. A economia de Toronto é uma das mais variadas e fortes da América do Norte. Toronto é o principal polo industrial, comercial e financeiro do Canadá, um dos principais do continente. Até a década de 1970, Toronto era a segunda maior cidade do polo comercial do Canadá, atrás somente de Montreal. O grande crescimento econômico de Toronto, estimulado pela descoberta de grandes depósitos de recursos naturais ao longo da província de Ontário e da crescente presença da indústria automobilística ao todo do sul da província. Além disso, a inauguração da Central de São Lourenço, onde permitiu que o trânsito de navios entre o Oceano Atlântico até os Grandes Lagos, tornando Toronto um centro portuário importante. Durante a década de 1960, o nacionalismo de Quebec e a aprovação de várias leis que passaram a obrigar empresas cedidas do Quebec a usarem somente o francês como idioma de trabalho.
Isso prejudicou enormemente a economia daquela cidade, fazer com que várias empresas cedidas anteriormente a Montreal, especialmente as grandes multinacionais, cujo mercado se estendia além de muitos dos limites de Quebec, mudassem para Toronto, onde o francês não é necessário para o comércio. Vários habitantes de Montreal apelidavam essa imigração de êxodo. O produto interno bruto da região metropolitana de Toronto é aproximadamente 209 bilhões de dólares americanos, com uma renda per capita de 39 mil de dólares americanos. Isso deixa Toronto em 21º lugar entre as economias das maiores metrópoles do mundo. Toronto é o principal centro de bancário do país. Os 5 maiores bancos do país possuem suas sedes em Toronto. No total, 4 a cada 5 bancos canadenses estão sediados na cidade. A Bolsa de Valores de Toronto é a maior bolsa de valores do Canadá e a segunda maior do continente americano, ficando atrás somente da de Nova York. A Bolsa de Valores de Toronto é a 9ª maior do mundo e foi a primeira bolsa de valores de todo o continente americano a comercializar ações eletronicamente. Toronto também é o maior centro de comércio atacadista do Canadá. Bay Street é o coração financeiro do Canadá. Lá estão localizados as sedes de 4 maiores bancos do Canadá e os maiores dos mais altos arranha-céus da cidade. Toronto é uma das cidades mais multiculturais e cosmopolitas do mundo. A população diversificada de Toronto reflete seu papel atual e histórico como destino importante para imigrantes no Canadá. Quase 50% dos residentes pertencentes a um grupo populacional de minorias visíveis e mais de 20 origens étnicas distintas representadas entre seus habitantes. Enquanto a maioria dos torontonianos falam inglês como língua principal, existem mais de 160 línguas diferentes faladas na cidade. Toronto é um centro proeminente para a produção de música, teatro, cinema e produção de televisão. Abriga a sede das principais redes de transmissão do Canadá. De fato, Toronto vem se destacando a cada ano que passa. Com seus mais de 2 bilhões de habitantes, com mais de 50% sendo estrangeiros, faz com que a cidade se movimente cada vez mais para o mundo afora. Economia e indústrias cada vez mais relevantes no cenário global. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e assistir os outros vídeos da nossa série de cidades. Obrigado por assistir e até o próximo.